Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Alicia de Souza, sou do NDE, do curso de Gestão de RH, e nesse momento eu estou representando os coordenadores dos cursos de vocês aqui presentes, que infelizmente não puderam hoje comparecer no nosso encontro. O encontro de gestão tem uma proposta na Unigran Rio de desenvolver e aperfeiçoar cada vez mais o nosso conhecimento profissional e acadêmico dentro da lógica da proposta da Unigran Rio, que é ir além da sala de aula. Então, o assunto que a professora Rejane, que também ela depois vai se apresentar, traz hoje para a gente, já foi um assunto que eu discuti na minha turma, a professora Daniele também já conversou com os alunos de ADM na turma dela e a professora Rejane também com o grupo dela. E a proposta desse encontro, algum tempo atrás a gente tinha a Semana Acadêmica de Recursos Humanos. Quem está mais algum tempo na instituição deve lembrar. E a proposta do encontro é não fazer um evento isolado em termos de cursos. Os encontros eles vieram através de uma parceria entre o curso de ADM, logística, RH, processos gerenciais e, esqueci, marketing. Então, esses cursos eles se reuniram e trazem a proposta dos encontros para atender essas demandas dos alunos. Tá? Então, é importante a participação de vocês. Aproveitem esse momento, porque é uma oportunidade de desenvolvimento e qualificação em relação às tendências que estão sendo utilizadas aí no mercado. Tá ok? Eu vou passar a palavra para a professora Rejane, que vai se apresentar e dar continuidade ao tema que é diversidade nas organizações. Tá ok? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, a Alice apresentou, sou a Rejane. Sou professora da Unigran Rio há 6 anos. Atuo com consultoria em gestão de pessoas e empresas, já atuo em diversos segmentos. Estou na docência há 8 anos, com conteúdos relacionados à área comportamental, área de gestão, liderança. E a minha formação é em psicologia, a minha especialização é na área da saúde do trabalho, na saúde ocupacional. E esse tema que nós vamos falar hoje, ele é extremamente relevante, extremamente atual, considerando o cenário que nós vivemos, o mundo da forma como nós encontramos e o quanto que é fundamental que tenhamos uma mente aberta, uma mente ampla, para absorver a importância da diversidade nas nossas vidas. Para todos que estão na área de gestão, seja em RH, na área de logística, de marketing administrativa, nós teremos que essencialmente lidar com pessoas. Eu sempre brinco com a minha turma dizendo que eu não conheço uma profissão em que você não tenha que lidar com pessoas. E aí alguns alunos falam, mas o coveiro não lida. Lida com gente que já morreu, mas lida com o cliente, lida com a família. O médico legista não lida com pessoas, tem a família, tem a interação com os colegas. Então, de um modo geral, a diversidade ela é extremamente importante para as nossas vidas e principalmente dentro do contexto organizacional. O que eu vou apresentar aqui para vocês, eu começo falando sobre a questão da diversidade e da igualdade. Se nós formos analisar a nossa condição de seres humanos, nós somos uma espécie natural onde temos as mesmas necessidades de sobrevivência. Concordam comigo? Não ouvi, gente. Concordam que nós temos as mesmas necessidades, principalmente as biológicas? Você tem que comer, você precisa dormir, você precisa tomar banho, você precisa beber água. Temos características iguais que nos diferenciam das outras espécies, como humanos. Então, se somos iguais, está tudo bem? Está resolvido? É fácil gerenciar pessoas? Se somos iguais, somos humanos, é tranquilo? Gente, eu quero ver ânimo aí nessas respostas. Sim ou não? Não, porque enquanto ser social, quando nós estamos inseridos numa situação social, as diferenças aparecem e aí a gente fica de cabelo em pé muitas das vezes. Ainda na questão da igualdade, é importante pensarmos no quanto que a história nos traz a informação importante
do contexto de igualdade até chegarmos na gestão da diversidade. Preste atenção aqui na linha do tempo. No século XVIII, nós falávamos da teoria da racionalidade. Por que eu estou trazendo isso aqui para a gente? Precisamos entender quando que começou esse interesse social em estudar, entender as diferenças humanas, mas trazendo essas diferenças para uma proximidade. Somos seres iguais, precisamos conviver, temos semelhanças. Então, a racionalidade era uma qualidade de todo ser humano, absoluta, universal. Somos dotados de razão. É a razão que nos diferencia dos animais irracionais. Não é a razão, gente? Ou é a emoção? É a razão. Então, esse é o ponto nosso principal que nos diferencia em relação às demais espécies. Essa razão liberta o homem de forças incontroláveis, forças sobrenaturais. E aí a gente começa a falar aqui das ciências exatas, do uso de técnicas para formalizar o planejamento social. Estão me fazendo entender aqui, pessoal? Sim? Então, essa mesma racionalidade e essa mesma padronização que é utilizada nas ciências exatas, ela passou a ser uma referência para explicar um planejamento social, onde eu quero acabar com as diferenças existentes na sociedade. Então, se as ciências exatas me dão uma concepção de racionalidade, onde tem padrão, método, metodologia, eu posso pegar esse conceito e aplicar para entender o ser humano. Ou seja, eu preciso começar a enquadrar, eu preciso começar a igualar essas pessoas, ok? E aí, olha só que coisa interessante. Perceba que eu tenho um vaso azul, menorzinho, mais fortinho, e um outro vaso azul longilíneo. Eu consigo enquadrar uma substância ali dentro de forma que ela tenha o mesmo formato? Sim ou não? A menos que internamente eu use o espaço de peso e espaço o espaço de peso e a circunferência de forma que ela tenha um formato aproximado. Só que quando eu utilizo esse conceito para dar ordem e diminuir os conflitos, eu imagino que eu consiga com isso eliminar as diferenças entre as pessoas. Eu quero padronizar cada vez mais as pessoas. Eu quero enquadrar as pessoas. E aí, alguém lembra dessa fase aí? Sabe o que é essa imagem? Hein, gente? Não? Isso aqui é um momento da história em que as mulheres que tinham dons com plantas, parteiras, eram consideradas bruxas. Vocês lembram dessa história? Porque elas não utilizavam métodos considerados corretos ou aprovados dentro das ciências, dentro de uma metodologia. Então, isso aqui é um exemplo que nós tivemos nessa tentativa de igualar o ser humano pela racionalidade. Todos precisam estar de acordo com o modelo de conduta. O que aconteceu? Quem não se enquadrasse era considerado irregular, desviante e anormal. Já ouviram essas nomenclaturas? Isso remete vocês à nossa atualidade? Ou seja, se você não está de acordo com um padrão, você é desviante, é irregular. Qual o padrão que nós temos hoje na nossa sociedade? Para as mulheres, por exemplo. Hein, meninas? Tem algum padrão? Hã? Não deveria. Mas tem? Sim ou não? A culpa é da TV. Tem um padrão que a TV propõe. E aí nós acreditamos que temos que seguir esse padrão, certo? Mas percebam que isso que você falou agora, nós estamos voltando lá atrás. E eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês o reflexo disso. Alguém lembra desse carinha aqui? Ele buscava padronizar? Vocês acham que a metodologia que ele usou tinha alguma racionalidade? Tinha? Fiquei com medo de vocês agora. Tinha alguma racionalidade a metodologia dele? Mas percebam que ele está seguindo aquele princípio do uso da razão. Ou seja, eu preciso padronizar, eu preciso exaltar tudo que é planejado, tudo que está dentro de um método, tudo que você traz para aquilo que é igual.
Então, isso foi uma tentativa. É claro que, historicamente, a proposta dele não é só essa, mas isso é um exemplo do ápice dessa teoria da racionalidade aplicada ao ambiente social, que gerou torturas, perversão e tudo de ruim que a gente imaginou em relação à guerra, até que isso chega a um limite. Então, percebam que quando a gente começa a falar de diversidade, eu estou trazendo para vocês um contexto histórico de uma tentativa de igualar o ser humano. Ou seja, uma tentativa inicial aparentemente bondosa de considerar que somos seres iguais, que devemos ter os mesmos tratamentos. Porém, no modelo de racionalidade que se aplicava antes de nós começarmos a falar de diversidade, essa maneira de igualar as pessoas foi uma maneira extremamente cruel. E aí nós temos um desdobramento nos dias de hoje, onde ainda há uma tentativa de criar padrões. Uma tentativa de estabelecer um modo de ser e de viver para as pessoas, que não combina e que nós chegamos a um período em que esse modelo já não dá mais certo. Nós temos acesso à informação, nós temos acesso a culturas distintas, e aí é necessário que a gente abra a nossa mente. Historicamente ainda, eu trouxe para vocês mais alguns cortes. No momento em que se percebeu o ápice dessa desigualdade, dessas tratativas de tentar padronizar o homem, surgiu o seguinte questionamento: esse modelo é razoável? Não. Isso trouxe a tal paz social que se esperava desse modelo de igualdade? Trouxe aí um equilíbrio? Diminuiu os conflitos ou trouxe guerra? Houve uma sensação de proximidade, de extermínio da humanidade com esse modelo de igualdade? Falando lá do nosso amigo Hitler? Então, gente, significa que focar na igualdade entre as pessoas pode ser perigoso? É só um questionamento que eu faço aqui, depois de trazer esse momento histórico. Seria perigoso focar buscar a igualdade das pessoas? Sim? Por quê? Você estaria interferindo na liberdade das pessoas. O que mais? Alguém falou alguma coisa aqui. Que todo mundo quer falar ao mesmo tempo não dá certo, né, gente? Então eu não tenho que criar um padrão. Eu preciso entender que as pessoas são diferentes. Tá, e como é que eu tento administrar isso aqui, ó? Paz social dentro da diferença. Como é que eu faria isso? É possível ter a paz social entendendo que as pessoas são diferentes? Ou, melhor, é assim que a gente teria a paz social? Respeitando as diferenças, vocês acham? Sim? Vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Não precisem responder, eu só gostaria que vocês pensassem, porque mais à frente eu vou trazer para vocês algumas pesquisas sobre preconceito. Nós vamos falar sobre isso também. Você faz uma autorreflexão, tá, pessoal? Você se identifica como alguém que consegue lidar com as diferenças, com a diversidade? Não precisa responder, não. Só pensa. Pode ser que nesse primeiro momento você responda para você: sim, eu consigo. Isso é fácil para mim. Segunda pergunta. Você se percebe com algum tipo de preconceito? Só pensa. Se você respondeu sim para as duas perguntas, guarde. Nós vamos seguir com algumas pesquisas e aí vamos rever a resposta de vocês, entre vocês mesmos, tá? Então, voltando aqui, esse modelo já era um paradigma que precisaria ser questionado. Ele não seria mais apropriado porque ele não trouxe aquilo que foi esperado num planejamento. Então, eu trabalho a igualdade, eu procuro padronizar as pessoas para ter uma forma de ter todos numa caixinha, todos no modelo. Então, fica mais fácil evitar crises, já que as pessoas deveriam seguir um padrão. Só que isso gerou extermínio, desrespeito, uma série de desconfortos em que esse movimento
não atendia mais à necessidade social. E aí outros movimentos libertários surgiram contra todos aqueles que mantinham esse modelo racional. Então, esse modelo de buscar a igualdade, ele já não servia mais. Várias denúncias surgiram, enfim. E aí nós chegamos na década de 40 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é um marco importante para a gente entender a diversidade, porque ela trouxe uma nova visão desse conceito de igualdade. Quem pode ler aqui para mim o artigo 1? Eu posso emprestar o microfone. Quem pode ler? Pode, Ana Paula? Vou levar o microfone aí para você. Deixa eu ir por aqui, peraí. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Tem a ver com a nossa realidade hoje, o que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Nós nascemos livres e iguais em dignidades e direitos. Temos razão e consciência e devemos agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Eu já começo a falar aqui da importância de eu entender as diferenças. Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política. Concordam que é assim que funciona? Já estamos nesse patamar? Não estamos, mas isso é de 48, gente. Não, ainda não? Será? Pois é, mas aí precisou acontecer muito mais coisa. Década de 60. Nos Estados Unidos, a gente sempre traz um pouco esse corte de fora até chegar no Brasil. Movimentos nas ruas em relação ao racismo, machismo, homofobia e outras opressões. A gente começou a ter um burburinho importante para que aquilo que foi proposto na década de 40 começasse a fazer algum efeito. O Martin Luther King, alguém conhece, já ouviu falar? Sim, uma figura importante, liderou a Marcha dos Negros. As feministas denunciam as desigualdades no ambiente de trabalho nas ruas. O movimento LGBT também toma conta de Nova York. O governo se sente pressionado. Nós estamos falando da força social de ir para as ruas de forma organizada para fazer barulho e mostrar que tudo aquilo que aconteceu no passado, o que foi determinado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda não estava acontecendo da forma que deveria acontecer. Então precisamos movimentar. Perceba que nós estamos falando de pessoas, de grupos, que talvez até hoje ainda sofram com a questão da exclusão em relação à diversidade. Negros, o machismo, o público LGBT e as mulheres. Nós estamos falando de 4 pontos, 4 indivíduos, 4 modelos de indivíduos, que vocês vão ver no desenrolar da palestra, que até os dias de hoje nós ainda temos um cenário que precisa ser trabalhado em relação a estas pessoas, que somos nós. Além disso, como o governo se sentiu pressionado, ele precisou agir com ações afirmativas, leis, normas, procedimentos nas empresas, na sociedade, para que houvesse uma melhor abertura a este público que se sentia excluído. Então, assim, algumas pessoas, eu não sei qual é o pensamento de vocês em relação a isso, quando se fala de cotas, direitos LGBT, a participação da mulher, a questão do gênero, são temas muito polêmicos e nós vamos precisar falar um pouquinho deles aqui. Para a gente entender historicamente o reflexo disso até os dias de hoje, ok?
Anos 70, a gente começa a ter nas empresas uma prática inclusiva de contratação e mecanismos de punição para quem não respeitasse as diferenças. Nos anos 80, as empresas desenvolvem projetos de treinamento, estamos falando ainda de fora do Brasil, tá, pessoal? Projetos de treinamento de seus gestores para que eles possam lidar com a diversidade. Anos 90, a gente tem o ápice da globalização que nos obriga a olhar para as diferenças de uma forma sem máscaras. Eu tenho acesso pela internet, eu tenho acesso a outras culturas, a outras classes, a outras religiões, e eu preciso abrir a minha mente para compreender que o mundo em que eu vivo não é só o meu cenário. E aí o Brasil, esse reflexo de todas essas movimentações nos Estados Unidos, chegou ao Brasil um pouco tarde. Porque nós só começamos a ter uma movimentação nesse nível pelas empresas multinacionais na década de 90, que começaram a aplicar práticas de diversidade. Então nós tivemos um corte importante nos anos 60 e 80, com a questão da ditadura, né, a queda da ditadura, a Constituição, a participação de negros, mulheres e público LGBT levando as suas demandas, até que começamos a ter um movimento maior no Brasil na década de 90. Estamos chegando perto do século XXI, para a gente ter um cenário dos dias de hoje. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Então, as multinacionais do Brasil começaram a fomentar processos de diversidade em seus ambientes. Isso trouxe para a gente aqui no Brasil uma força nos movimentos sociais nos anos 90, final dos anos 90. Nós tivemos também a lei da criminalização do racismo. Tivemos a legislação que fala dos PCDs. As empresas precisam se mobilizar em relação à contratação de pessoas com necessidades especiais, portadores de deficiência. A homossexualidade foi retirada do catálogo das doenças pela Organização Mundial da Saúde. Vocês sabiam que até 89 a homossexualidade no Brasil era considerada uma doença? Sabiam disso? Sabiam ou não? Hein, gente? Oi? Não, claro que não. Mas ela era considerada até 89, no Código Internacional das Doenças, no catálogo das doenças da OMS. E isso trazia um fardo muito grande, porque se era visto como doença, eu tenho que tratar. Mas não há tratamento, nós vamos falar mais sobre isso também. Não há tratamento, ok? Então isso é um marco importante para que se tenha um olhar diferenciado na questão do gênero, ok? Da sexualidade. E a Organização Internacional do Trabalho, ela desenvolve leis que tratam sobre a discriminação do trabalho. Com tudo isso aqui, gente, as empresas têm o seguinte questionamento. Em termos de globalização, eu tenho um público diversificado que precisa comprar meus produtos, que precisa comprar os meus serviços. E não adianta eu me abrir para vender, para desenvolver o meu marketing de forma a atender toda uma diversidade, se eu não tenho este público diversificado dentro do meu ambiente de trabalho. Não adianta a minha reputação não estar alinhada com aquilo que eu vendo. Então, se eu faço uma propaganda, se eu desenvolvo um produto, se eu crio um serviço que atenda o público LGBT, que atenda o público negro, que atenda as mulheres, que atenda idosos, ok, mas eu tenho essa representatividade dentro do meu ambiente de trabalho? Ou eu tenho apenas um interesse comercial para vender, independente de eu acreditar ou não na questão da diversidade? Então, começou uma preocupação maior das empresas, pensando em Brasil, eu preciso ter essa representatividade na minha organização. E como é que eu tenho essa representatividade na minha organização? Quando eu digo representatividade, pessoal, vou fazer uma pergunta rapidinho aqui e veja quem pode me responder. Uma empresa multinacional. Vamos pegar um cargo aqui de direção, de RH. Qual o perfil que vocês imaginam deste profissional que estaria na direção de RH? Homem ou mulher? Hã?
Qualquer um. Ok. Raça. É assim? Alguém concorda com o que ele falou? Apto qualquer um? Na teoria, na prática, você acredita que não? Na teoria, se tiver perfil, qualquer um serve. E na prática, o que vocês arriscam em dizer? Homem ou mulher? Homem. Por quê, meninas? Só elas responderam, homem. Concordam, rapazes? Gente, é impressionante quando perguntam, eles não respondem. Rapazes, concordam? Esse cargo de direção seria um homem, não uma mulher. Raça? Branco? Amarelo? Índio? Que tal um índio no cargo, não? Vocês nunca viram um índio ou uma índia num cargo de direção? Pois é, nem eu. Nós estamos falando de racismo, né? Da questão, na verdade, da etnia. Índio, representatividade. Nós vamos falar sobre isso, trazendo um case da Casa da Moeda. Então, esse perfil seria homem, branco, idade, pessoal, mais ou menos. 60? Não? 50? Vocês estão querendo dizer que 50 está velho? É isso? Não, pelo amor de Deus. Daqui a 4 anos eu faço 50. 40 e poucos anos. Olha, eu estou impressionada como que vocês são videntes. Vocês vão ver aqui alguns dados que eu trouxe numa pesquisa feita nas 500 maiores empresas do Brasil. E o perfil de distribuição de cargos em se tratando de gênero, raça e idade. É duro. Mas, por isso que é importante nós termos políticas e começarmos cada dia mais, passos lentos, largos, a perceber a importância e o reflexo disso. Porque não é só implementar uma política de gestão de diversidade. É entender o reflexo disso na organização. É vender a ideia de que investir numa política de gestão de diversidade, ela gera reflexos financeiros positivos para o ambiente organizacional. E eu também vou mostrar uma pesquisa para vocês, duas pesquisas importantes sobre isso. Então, não é só falar da inclusão, que é fundamental para um ambiente de trabalho. É entender por que ela é fundamental e o que isso representa para as empresas. Então, a gente já tem uma primeira tacada aqui, que é: eu preciso de representatividade. Não adianta eu querer vender para o público LGBT, por exemplo, não só para o público. E você tem alguma representatividade da sua empresa? Não, mas eu vendo. Tá, então não estou te entendendo. Onde está a tua coerência nesse sentido? Não é só vender para o público, é ter este público internamente. Porque existe a diversidade, tá? E aí, eu preciso olhar a diversidade nos seus reflexos do grupo, do indivíduo que está num grupo. Eu preciso olhar esse reflexo na empresa, como eu falei para vocês, da coerência. E eu preciso entender que reflexo isso causa na sociedade. Ou seja, o público consumidor, a reputação da empresa. Vocês vão ver aqui, eu trouxe também um exemplo da Skol, de uma propaganda que ela veiculou em 2015, eu não sei se vocês viram isso, no Carnaval 2015, 2016, em que a propaganda fala voltado mais para as mulheres, algo do tipo: vem que eu tô facinho, sabe? Coisa desse tipo. Eu não digo não, eu topo tudo. Se eu bebo... Então, ela foi obrigada a tirar essa propaganda porque ela teve um reflexo muito negativo. Ou seja, se eu tenho essencialmente... Estão rindo da propaganda? Ele está rindo ali. Se eu tenho essencialmente um cenário em que há mais homens em cargos de direção, de gestão, de supervisão do que mulheres, e, pasmem, tem menos homens no Brasil do que mulheres. Vocês sabiam disso? Então, não é uma questão quantitativa.
A força de um grupo de diversidade não é em quantidade. E pasmem também, temos mais negros no Brasil do que amarelos. 54% da população. E mulheres, 51%. Seria lógico que, em termos de estatística, tivessem mais negros e mulheres em cargos de gestão. Concordam comigo? Então, por que não tem? Se está em maioria. O que vocês acham? Preconceito? Mas por que eu teria preconceito com as mulheres, gente? Ou com os negros? Hein? Alguém me responde? Olha, eu pedi para vocês pensarem o seguinte. Vocês têm algum tipo de preconceito? Vocês pensaram, não pensaram? Se você disse não... Se alguém quiser levantar a mão, né, mas é uma pergunta muito delicada. Se você disse não, se nós tivermos a maioria aqui da sala dizendo não, não deveria ter esse tipo de preconceito com negros ou mulheres. Concordam comigo? Se nós não somos preconceituosos? Será que não? Esse silêncio é o quê, gente? Estão pensando? Será que não somos preconceituosos? Mulher é o sexo frágil, concordam, meninos? E vocês, meninos, concordam? Eles estão em minoria, eles vão concordar com a gente, claro. Oi? Que isso? Por quê? Olha isso, como é seu nome? Ele é aluno de quem, gente? É seu, Lícia? Dá 0 para ele na prova. Depois disso, a palestra está encerrada. Como é seu nome? Rodrigo. Vamos pensar por um lado do empoderamento. Eu vi um filme muito interessante, indico vocês. Quem tem Netflix, tá? Não é nenhum merchan, não. Eu Não Sou um Homem Fácil. O filme é maravilhoso. O filme retrata uma cena... O Rodrigo precisa ver esse filme, tá, Rodrigo? O filme refaz o seguinte. Ele conta um cara empoderado demais. Então ele canta as mulheres, mesmo que elas não gostem, ele vai, mexe, ele chama de bonita, gostosa, minha querida, vem cá. Ele faz todo aquele procedimento, né? Que ele acha que está abafando, porque ele é um macho alfa. Viu, Rodrigo? E aí... Não, é só um exemplo. E aí, ele passa por uma situação muito interessante em Paris, olha que chique, que ele bate com... Eu não vou dar spoiler, não, só vou aguçar a curiosidade de vocês têm que ver esse filme. Ele bate com a cabeça num poste, ele desmaia e ele acorda num mundo paralelo. Parece até filme da Marvel. Ele acorda num mundo paralelo onde as mulheres dominam. E aí, gente, tem que ver. É muito bacana o filme. E faz ele repensar algumas frases, algumas posturas, né? Ele sente o próprio veneno. E aí faz, né, a coisa da empatia. Sente na pele para você ver o que é ser mulher. Só que ele é um homem, só que as mulheres dominam. Elas estão na direção das empresas, elas estão mandando nas casas, elas estão ganhando 10 mil vezes mais que os homens, elas estão arrebentando. E aí ele cai de paraquedas e ele começa a surtar. Só que eu não vou contar, porque vocês têm que assistir. Eu só falei uma parte, eu não digo como termina o final. Porque esse filme é interessante, porque mostra o exercício do homem estar do outro lado, mas ele sendo homem. Ele não vira mulher para sentir o que é ser mulher. Mas aí você está dando spoiler, não faz isso não. Tá, não faz... Contei o contexto, mas não coloquei o final. É muito legal. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma explicação sobre diversidade, ok? Da Maria Tereza Leme Fleury, que diz o seguinte. A diversidade é um misto de pessoas com identidades grupais diferentes dentro de um mesmo sistema social. Tudo bem até aqui. Só que nesse sistema, presta atenção nisso, tá? Porque eu falei de maioria e minoria. E nem sempre a maioria, em termos quantitativos, é o que vai representar em termos de força e poder. Porque se fosse assim, nós temos mais mulheres e mais negros, logo,
em quantidade, ok? Deveríamos ter essa representatividade nas empresas. E não é isso que nós vemos. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ela diz também o seguinte, nesses sistemas coexistem grupos de maioria e minoria. Os grupos de maioria, olha só, gente, são os grupos cujos membros historicamente obtiveram vantagens em termos de recursos econômicos e de poder em relação aos outros. Então, eu estou falando de vantagem econômica e poder. Eu não estou falando em quantidade. Eu estou falando em vantagem no nível qualitativo. Então, dá uma impressão que é uma dívida, né? Pô, você teve vantagem, então isso é mérito? Será que isso é mérito? Será que se você é branco... só uma pergunta, tá? Homem, classe média, e você está num cargo de direção, é só mérito? É só uma pergunta. E se você é negro, mulher, negra e mulher, e está num cargo de direção, também é mérito? O que vocês acham? Na verdade, a pergunta é, a meritocracia, ela existe de fato? Sim ou não? Sim? Deveria ou sim? Por quê, Rodrigo? Mas, ok, tá, mas ele não está. Por quê? Será que é só capaz... Não, é só uma pergunta, Rodrigo. Tá. Vai, Rodrigo. Será? Uma garrafa de água? Depende do lugar. Ah, uma garrafinha, 50, 60 centavos, R$1. Certo. Ah, não vou fazer conta essa hora não, Rodrigo. Ah. Certo. Certo. Ok. Não justifica, perdão, o quê? Tá, olha só. O que os números mostram não é o que você está falando, ok? Em quantidade, no Brasil. Rodrigo, cuidado que o pessoal já está formando ali fora aguardando você. Não, calma. Não, veja bem, Rodrigo, só... Certo. Olha só. Rodrigo, só um minutinho que o colega quer falar. Só um minutinho. Calma, Rodrigo, congela, calma. Eu sei que esse tema é polêmico, viu, Lícia? Mas vamos lá. Olha só, gente. O tema, ele é provocativo mesmo, ok? Deixa o colega falar ali atrás, vai. Perfeito. Certo. Calma, Rodrigo, deixa ele falar. Segura ele aí, hein? Certo. Entendi.
Só esse. Calma, calma. Tem mais um. Calma, Rodrigo. Aqui não, tem mais um. Rodrigo, Rodrigo. Ordem. Ordem na casa. Tem mais um. Vai. Calma, gente. Shhh. Certo? Ah, não, então já não vale mais, Rodrigo. Ué, mas isso muda. Certo? Gente, só um minutinho, porque é assim mesmo. Se nós pensarmos nesse público que você está trazendo como exemplo, o que acontece, Rodrigo? Rodrigo, o cuidado que a gente tem que ter é a opinião do senso comum. É claro que em algum momento, se você, né, nós sabemos de pessoas, temos informações de pessoas que conquistaram seu espaço, independente de raça, ok? Independente de classe econômica. Mas o que é fundamental, Rodrigo, nós não deixarmos de olhar não é a maioria que consegue. Então, o conceito de mérito, ele muda quando você tem outros fatores sociais, econômicos, biológicos, né? Você já começa numa linha para uma corrida. Aí eu pergunto para você, dormiu à noite? Não dormia, não tinha onde dormir. Então você já perde em condição física do cara que dormiu. Você mora num lugar que você não dormia porque teve tiro na favela. Você, branco, ou não branco, ou negro, que mora num ambiente com uma condição menos insalubre, você dormiu à noite. Então você já acorda de manhã melhor para ir para a escola. Se você se alimentou bem, porque a tua família tinha condições de dar um prato com arroz, feijão, legumes, aqueles nutrientes que você precisa ter, memória, força física, eu já dou mais 2 passos à frente do cara que não teve essa condição. Deixa eu só concluir, Rodrigo. Se você, por exemplo, além disso, não teve uma base emocional para você ter estrutura psicológica para encarar, você já começa no jogo com um ponto a menos. Eu não estou dizendo que essa pessoa que começou com um ponto a menos, ele não possa conseguir. Mas eu estou dizendo, igual futebol, treino. Você é bom, mas você treina? Não. Você se alimenta? Não. Eu treino, eu me alimento, a minha condição pode me dar mais chance. Então a meritocracia, nesse sentido, ela é perigosa para explicar o que eu vou mostrar aqui para vocês. Não é opinião da Rejane. São dados estatísticos que mostram se eu tenho a maioria negra, se eu tenho a maioria mulher, por que eles não estão lá? Sim. Não, você não está perturbando, não, isso é importante. Também. Sim. Sim. Tem o preconceito. Sim. Seria importante. Mas não falando dos índios. Ainda falta muita coisa. Mas não a maioria. Não a maioria, Rodrigo. Sim.
Rodrigo, não, olha só, mérito é uma coisa. O conceito de meritocracia, que todos que se esforçam... Gente, por favor, a gente só tem que separar aqui a questão da palavra. O mérito, sim, ele vai ter porteiro do churrasquinho, mas não é a maioria dos porteiros, mas não será a maioria do churrasquinho, mas não será a maioria dos negros. Porque ainda há uma questão cultural e ainda há o preconceito. A gente não pode fechar os olhos para isso. Isso é uma questão histórica, que precisa ser olhada. Ok? Calma, gente, vamos lá. Calma. Deixa o colega falar ali. Fala. Perfeito. Então vamos lá, olha só. Quando nós olhamos aqui a questão dos aspectos da diversidade, gente, esse tema é bem polêmico e é natural que isso aconteça, ok? É um tema polêmico. Pessoal, vamos focar aqui. Eu preciso... Calmem, acalmem, respirem. Querem água? Calma. Eu preciso olhar em todos esses aspectos, ok? Pessoal, eu tenho a questão cultural e étnica, como ele falou, exemplo do nordestino. Eu tenho a questão do índio. Eu tenho o aspecto da raça. Eu tenho, hoje, uma questão política, hoje mais do que nunca, muito forte, que gera preconceito, se é esquerda, direita, do meio. Isso tem, né? Algumas pessoas têm desfeito amizades no Facebook por causa disso e outras redes sociais. O aspecto religioso, a questão do gênero, que nós vamos falar um pouco também, e a questão da sexualidade. Então, assim, se eu sou um gestor e quero ser um gestor, eu preciso transitar bem na gestão da diversidade. Eu tenho hoje legislação, eu tenho reputação e eu tenho a possibilidade de um processo cível como gestor do meu funcionário me colocar um assédio moral, por exemplo. E muito bem colocado, porque às vezes você precisa desse limite jurídico para que aqueles que têm dificuldade em absorver, e não é o melhor, o ideal é educar, a concepção da mão da justiça. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, não só na condição de gestor e de contencioso trabalhista ou cível, mas, acima de tudo, no aspecto da humanidade. Eu preciso desconstruir algumas crenças, principalmente se eu lido com pessoas. Aquilo que eu aprendi na minha casa, obviamente, ele tem o seu valor. Mas quando eu vou para um mundo amplo, para o mercado de trabalho, eu preciso ter um outro olhar. E eu preciso ampliar a minha mente para conhecer outras condições, outros perfis, outras crenças. E aí, eu trouxe aqui para vocês, Rodrigo, você vai gostar bastante disso. Isso aqui é uma pesquisa, é uma referência no Brasil, que nos traz dados. Não é a opinião da Rejane, não é aquilo que a gente vê em algumas revistas ou nas redes sociais. São dados estatísticos. Ela está na 6ª edição, perfil social e racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil. Ou seja, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o que a gente já começou a falar um pouquinho. Por que isso foi feito? Pelo Instituto Ethos, em parceria com a OIT Brasil, Fundação Getúlio Vargas, a ONU Mulheres. Isso é para contribuir para que cada gestor, os senhores e as senhoras, reflitam a propósito das práticas que podem ser adotadas para valorizar a diversidade e promover equidade. Eu não estou falando de igualdade mais, que foi aquele primeiro modelo racional que o bonitinho do Hitler, né, chegou no limite de tentar enquadrar as pessoas. Nós somos seres diferentes, apesar de sermos humanos, em termos de gênero, em termos de sexualidade, raça, cultura. Então, esse mérito é preciso nos ser dado independente de quem somos. Esse é o sonho nosso. Se eu sou nordestino, se eu sou índio, se eu sou negro, mulher, eu quero ter o mesmo direito.
de chegar lá. Vou me esforçar, vou estudar, vou me dedicar, mas eu preciso que o social me dê esse retorno, de alguma forma. E aí, olha lá, distribuição de pessoal nas empresas, 500 empresas, tá? Por gênero. Presta atenção aqui, ó. 89% no conselho de administração, homens. 11% mulheres. As mulheres estão mais em cargos trainee, estagiário e aprendiz. E muito menos em cargos estratégicos. Agora, pasmem, mulheres com ensino superior. Então, não é um problema de qualificação. Concordam comigo? Se eu tenho mais mulheres qualificadas do que homens, por que elas não estão ali? Cadê o mérito? Alguém me explica? Não preciso explicar. Não sou eu que estou falando, isso é pesquisa. Por que elas não estão lá? E vou mostrar a questão dos negros, a questão dos diplomas. Porque também são, em maioria, nas inscrições das universidades. Vocês sabiam disso no Brasil? Mas por que não vão estar em maioria o quê? Nas universidades. Tá, mas por que eles não estão nas empresas em cargos de gestão? Percebe? Maioria, tem o diploma e não estou. Cadê o mérito? Alguém me responde aqui, cadê o mérito? Hã? Alguém? Não, cadê o mérito? Gente, que isso? Calma, olha a diversidade. Ó, pasmem, tá? Aqui. Gente, presta atenção. Gente, quanto a dados, não há argumento. Ponto. Não tem, eu não tenho o que dizer. Porque é o que mostra. Ok? É o que mostra. Não chore, mas nós vamos chegar na parte boa, tá? Só que não, tô brincando. Olha lá. Oh, perdão. Aqui. A revista britânica... A revista britânica divulgou recentemente uma pesquisa com base na América Latina sobre a igualdade de gênero, e aí eu estou falando de homem e mulher. O sexismo não é apenas errado. Eu escolho baseado no gênero. Não é no perfil. Não é no mérito. Ok? Não é. Porque as mulheres têm mais diplomas de nível superior que os homens. Ok? E aí ele diz o seguinte, que isso custa caro para o Brasil, para a América Latina. Ela teria avanços na introdução de mulheres na força de trabalho, mas a taxa de participação ainda é muito menor do que a dos homens. Se o desequilíbrio fosse corrigido, o PIB per capita da região seria 16% maior. Então, mulheres representam 51,4% da população brasileira. Isso aqui é dados de 2013. Então, nós estamos em maioria, mas não em cargos de gestão. Raça. Número de negros e brancos. Aonde os negros estão mais representados aqui em cargos internos nas empresas? Hein, gente? Perdão, aqui. Olha lá no conselho de administração. Cadê o mérito? E aí, quando eu digo aqui, ó, as matrículas de branco cresceram 27,5%. A de negros, que é a maioria da população, como o colega falou, 40%. Numa evolução que tende a ser ampliada e que se pode atribuir em boa parte ao estabelecimento de políticas das cotas. Só. Mas nem assim eles estão lá. Por quê? Ainda não está adequada, seria isso? Falta gestão da diversidade. Falta compromisso das empresas com as ações afirmativas para trazer esse público para cá. Porque se eles têm competência, se têm escolaridade, se estão em maioria os homens negros, as mulheres negras e as mulheres brancas ou negras, eles deveriam ser melhor representados, tá? Pessoas com deficiências, o cenário em conselho de administração, algum com deficiência? Também não estão, né? A idade.
Tem peso ou não? Na hora de avaliar perfil? No Brasil, sim. Pessoas com mais de 46 anos em cargos de conselho, ainda aparece aqui, aí vai diminuindo, tá vendo? Essa pesquisa ela foi desenvolvida, ó. Essa aqui foi a fonte, o anuário da revista Exame. O Instituto Ethos é uma OCIPS, é uma ONG que, desde 98, trabalha aspectos para perceber a questão da diversidade e da inserção no mercado. Ela investimento dela é por empresários, executivos de empresas, para entender esse mercado. Sim, sim. CLT, iniciativa privada, isso mesmo, não são empresas públicas. Idade, quais as ações afirmativas? Aí essas empresas, pessoal, elas além de responderem à pesquisa, elas também responderam o seguinte: o que eu posso fazer, eu vou fazer, perdão, alguma ação afirmativa, alguma política de gestão para incluir essas pessoas? E aí eles chegam aqui à seguinte conclusão: para pessoas com deficiências, eu tenho 43% das empresas buscando políticas para melhorar isso. Para mulheres, 28% das empresas se comprometeu e faz. Para negros, 17%. E para pessoas com mais de 45, 9,4%. E aí essas ações, elas passam por políticas relacionadas à contratação, à divulgação do perfil, a treinar os gestores para ter um olhar da diversidade. Porque não adianta, por exemplo, você quer incluir uma mulher negra ou um homem negro num processo seletivo em cargo de gestão. Mas não adianta só o seu querer. Que fontes você vai buscar esse público? De que maneira? De que forma você faz isso que não possa soar preconceituoso? Você só está contratando negros, só está contratando índios? Que políticas podem ser aplicadas, além da capacitação dos gestores, práticas internas de gestão, políticas para o público LGBT também, gente. Quando eu digo políticas, para a promoção da igualdade de oportunidade entre os funcionários. Porque se é mérito, eu não vou me preocupar com a sua sexualidade, concorda? Sim ou não? Se é mérito, quem falou da teoria? Na teoria, o que vale foi ele que falou, né? Na teoria, o que vale é a sua competência, correto? Sim ou não? Então, se o que vale é a sua competência, tecnicamente eu não precisaria criar políticas de inclusão. Mas eu preciso, porque o preconceito, a padronização lá anterior, ela ainda está muito forte dentro de cada um de nós. Aquilo que é anormal, normal, que está na caixinha, que está enquadrado, que não está. Então, mais algumas políticas aqui, ó, políticas de recrutamento e seleção, políticas de promoção, marketing interno, a empresa ter o cuidado, ó, de não divulgar seus compromissos com a diversidade e os princípios de igualdade e oportunidades de canais de comunicação. Ter cuidado, inclusive, com propagandas, divulgação, parcerias. As empresas precisam estar atentas a isso. Ok, gente? Respondi a dúvida de vocês sobre meritocracia? Sim ou não? Então ela existe, não existe, ou ela precisa ser melhor construída? Não é que ela não existe, mas ela precisa ser melhor construída. Bom, já que vocês falaram tanto de preconceito, trouxe aqui, pedi para a Tatiana, a menina de cima. Tatiana, está lá em cima, para colocar o vídeo. Pode colocar? Rapidinho, rapidinho. Olha só, pessoal. A escola, em 2017, ela fez uma pesquisa em conjunto com o IBOP para medir preconceito. Ok? Agora, por que a escola fez essa pesquisa? Solta o vídeo aí, por favor, Tatiana. Essas imagens fazem parte do nosso passado. O mundo evoluiu e a escola também. E isso não nos representa mais. Eu aceitei esse convite porque é importante desconstruir estereótipos, preconceitos
Volta lá, por favor, para o slide, Tatiana. Gente, vocês acharam que aquelas fotos, perdão, aquelas propagandas, aquele passado da escola, parece machista? Só uma pergunta. Eu vendo cerveja só para homem? Hã? Pode? Claro que é, né? Eu estou objetificando a mulher para vender cerveja, ok? Sim ou não? Perfeito. Mas, veja, vamos lá. Voltamos aos dados do IBGE. No Brasil tem mais homem ou mulher? Se tem mais mulher, eu tenho que pensar em propaganda que atinge esse público também. Mulher bebe cerveja? Não, só homem. Parem com isso. Isso não é coisa para mulher? Claro que é. Hoje não, e nem agora, que a gente está trabalhando. Então, olha só. A escola, pessoal, a escola, como várias outras empresas, sofreram uma pressão muito grande. E isso é positivo. Porque quando eu estimulo no inconsciente das pessoas, ou no consciente, que isso é permitido, isso passa a ser natural. Ela fez uma propaganda, eu falei aqui para vocês, em 2015, no Carnaval, onde ela estimulava, né, na propaganda, era um cartaz e dizia assim, você diga sempre sim, estou sempre disponível. E aí algumas publicitárias foram e escreveram, não estamos não, mulher não está sempre disponível. E elas foram criticadas porque também o argumento foi, mas essa campanha também pode ser para o homem que está sempre disponível? Tá, mas quem sofre estupro, homem ou mulher? Quem é forçado em situações de carnaval a ter que ser facinho, é homem ou mulher? O homem também deve ser, às vezes, coitado, porque eles também são vítimas, né? No carnaval, não são? Mas a maioria é mulher. Nós temos que trabalhar com informações quantitativas. Então, quando ela fez isso e ela percebeu que estava se dando mal, ela precisava mudar esse passado, ela precisou entender quais são os principais preconceitos. E o quanto que ela, enquanto empresa, tem que ter cuidado com a sua reputação para não estimular algo que não faz mais parte da imagem que ela pretende ter. E aí, ela identificou o seguinte, né? Eu trouxe aqui a pesquisa para vocês, umas fotos, umas imagens bem interessantes. Quando ela perguntou às pessoas se elas tinham ou não preconceito, elas disseram que não. Num total de 100%, 17% disse que tinha preconceito. O restante não tem. Então, significa que quando nós somos perguntados, você é preconceituoso? Eu? Pô, claro que não. Tá louco. Você tem algum tipo de preconceito? De jeito nenhum. Olha, eu aceito gay, só não pode beijar na minha frente. Ué, mas por quê? Porque não pode. Então você tem ou não preconceito? Percebe? E aí o que ela fez espertamente, inteligentemente? Ok, se você está me dizendo que não tem preconceito, eu vou perguntar se você já fez alguns comentários preconceituosos. E aí ela identificou que 7, olha como é que muda. Não tenho preconceito. Mas 7 entre 10 brasileiros já fizeram comentários preconceituosos. E a gente não se dá conta disso. Vamos aos comentários aqui. Olha, 49%. Mulher tem que se dar ao respeito. Ok? Mulher no volante, perigo constante. Minha avó não falava isso, gente. Calma, calma. O que foi? Claro. Quem falou? Olha, isso você está dizendo, e é verdade, porque as seguradoras fazem um levantamento de índice de sinistralidade. Vamos lá. Eu tenho mais mulheres.
eu tenho mais mulheres, eu não sei o quantitativo de mulheres que dirige, se é maior ou menor que homens, não tenho esses dados aqui, mas eu tenho mais mulheres. Então, se obviamente a seguradora, para fechar preço, ela tem uma pesquisa de mercado. E aí ela identifica que as mulheres batem mais que os homens, elas são menos imprudentes, etc, etc. Podem dirigir melhor ou pior, isso é irrelevante, mas eu quero saber o seguinte, quem me dá mais prejuízo? Homem. Não sou eu que estou dizendo, tá, pessoal? Desculpa, rapazes, falar isso para vocês. São as estatísticas. Logo é mais caro para vocês. Então tem que mudar, né? Não é não, isso são dados estatísticos. Ô, Rodrigo, você estava tão bem, estava quietinho, tô brincando. Gente, dá uma água pro Rodrigo. Rodrigo. Olha, Rodrigo, eu sou uma pessoa muito educada, ele me dá uma resposta, tô brincando. Olha só, brincadeira. Pessoal, ele quer atenção. Rodrigo. Ô, Lícia. Vamos lá. Lícia. Gente. Gente. Olha só, vamos voltar aqui. 26. Pessoal. Chega de bullying. Vamos lá. 26% não sou Olha que frase. Eu não sou preconceituoso, eu tenho amigo negro. Ok? Outra. Olha lá. Pode ser gay, mas não pode beijar em público. Outra. Ele ou ela é bonito, mas é gordinho. Gordofobia existe, tá, gente? Toda negra ou mulata tem samba no pé. Porque se não samba, não, né? Olha outra frase clássica. Isso é coisa de viado, é viadagem. Outra. Ela não é mulher para casar. Então, veja bem, não é... Gente, estão gostando da pesquisa da escola? E aí ela chega à seguinte conclusão. As frases preconceituosas mais ouvidas. Mulher tem que se dar o respeito, mulher no volante, isso é coisa de viado e toda negra ou mulata tem samba no pé. Significa que os maiores preconceitos são, quem adivinha? Dom Doce, só que não. Qual o maior preconceito? Machismo. Gênero. Histórico. Clássico. E aí você volta lá para as empresas, as mulheres não estão no poder. Ok? Segundo preconceito. Gays. Florzinha, bichinha. Tudo, né, de forma depreciativa. E percebam, olha que coisa interessante. Percebam que quando eu chamo o cara de florzinha... Gente, eu não entendi. O que é que eu perdi aqui? Tá. Esse tema é quente, hein, gente? Vamos lá. Olha, gente, vamos lá. Foca aqui. Olha só. Perceba uma coisa interessante. Quando eu desqualifico, vamos dizer assim, né? Um homem gay. Vamos pegar esse viés. Desqualificando por ele ter atributos femininos, percebam o quanto que o feminino ele é desqualificado. Olha só o que eu estou trazendo aqui para a gente refletir. A homofobia, que é uma fobia, ok? É uma fobia, é aquela frase, pode beijar, mas desde que não seja na minha frente. Pode fazer, mas desde que eu não veja. Eu tenho uma fobia. Eu não posso ver. Eu não consigo conceber. Então, passa por uma fobia. Oi.
Peraí. Ninguém é obrigado a ver, você pode fechar o olho. Não tem problema nenhum. Agora, como é seu nome? Bruno, o cuidado que nós temos que ter é o cidadão gay ou hétero, não vou falar gay, homoafetivo ou hétero, ele é cidadão. Então, o direito de abraçar ou beijar, ele é igual. Não há diferença. Agora, quando eu exijo que o outro mude a sua conduta porque me incomoda, o problema é meu, não do outro. Eu não tenho esse direito de exigir do outro que ele deixe de fazer algo que me incomoda. Minha avó já dizia, incomodado, levanta e sai. Esse problema é da pessoa. Tem uma frase do Drauzio Varela que ele diz o seguinte: se você está incomodado porque há um gay perto de você, procure um psiquiatra. Não, necessariamente. Não é isso? Não, também não. Procure um psiquiatra. Por que isso te incomoda? Por que isso te incomodaria tanto? Não faz sentido. O que o outro faz da vida dele, se ele não te toca, porque você não conhece, ou homem ou mulher, se ele não te agride, se ele não te xinga, por que isso te incomoda tanto? Isso é para a gente refletir, porque existe uma coisa chamada projeção. Por que eu estou tão incomodado com o que o outro faz? Se eu estou... Lugares para beijar? Dar um estalinho? Não falei isso. Só um minutinho, Rodrigo, vai. Oi. Sim. Ok. Sim. Sim, perfeito. Aí serve... Rodrigo. Shhh. Para todos, né, que você está falando? Ah, sim, ok. Sim. Olha, gente, vamos lá, vamos, só para a gente não fugir muito, rapidinho. Só para a gente não fugir muito. Ah, sim, fala. Certo. Como ele falou, se pegando. Enfim, nós vamos chegar lá, mas vamos ao ponto. Aqui, gente. Já identificamos pela pesquisa da SCOL, Ibope, em conjunto com a SCOL, rapidinho, tá? O cenário dos principais preconceitos. Coincidentemente, eu não acredito em coincidências, né? Os números mostram que os preconceitos que apareceram na pesquisa refletem internamente no ambiente organizacional. Então, a resposta que vocês me deram parece preconceito. Sim. É uma ideia pré-concebida de algo que eu não conheço. Então, eu me defendo porque eu tenho fobia, eu não conheço, mas também não abro a minha mente para estudar, ler e ouvir. Não quer dizer que eu vá aprovar ou desaprovar, mas eu preciso conhecer. Eu preciso minimamente, de forma íntegra, honesta, e na condição de estudante, na condição de formação em uma faculdade. Eu preciso abrir a minha cabeça e eu preciso conhecer o que existe. Eu preciso estudar. E aí, quando identificamos, né, a questão principal, né, que foi o nosso debate agora, do gênero e da identidade, importante a gente entender o seguinte, pessoal. Inicialmente, quando eu mostrei a vocês
a representatividade masculina e feminina, nós estamos falando de gênero biológico. Tá claro isso? Ou seja, o gênero, ele é complexo, tá? Quando eu falo do conceito biológico, eu estou dizendo que é um princípio ativador da natureza, do masculino e do feminino. Quando eu falo do conceito psicológico, nós todos temos um princípio dentro de nós. Lembrem lá das aulas de biologia, do X e do Y. Mulher é o quê? X. X, gente. XX não, XX. E o homem é o X, Y. Faltaram as aulas do professor de biologia, né, da professora. Ok, muito bonitinho, mas não somos só seres biológicos. Ok? E como não somos só seres biológicos, nós temos a formação psicológica, que diz o seguinte: esses princípios serão ativados posteriormente em nível cerebral, conforme a tendência de cada um e o estímulo à repressão exercida no ambiente social. Então, gente, estão sentados com o que eu vou dizer agora aqui? A alma humana é andrógina. Calma. Olha que confusão que nós estamos fazendo. Eu tenho essas duas possibilidades quando eu falo no aspecto psicológico. No biológico, eu sou homem, eu sou mulher. Você anota lá sexo, gênero, masculino, feminino. Via de regra, você tem um andrógeno, que é uma outra situação. Mas quando eu começo a falar desse movimento cerebral, da questão psicológica, da questão social, eu tenho um outro viés, que é a expressão sexual não segue padrões rígidos de gênero. Por isso, a coexistência de diferentes orientações não é opção. Ok? É incorreto falar opção. Porque você não escolhe. Ah, hoje eu acordei, você é homem. Não, amanhã pensei melhor você é mulher. Você não escolhe. Não é racional. É psicológico, social, cultural. Alguma pergunta sobre isso? Esse silêncio significa, se eu puder te responder. Ok. É porque a questão da orientação é por onde você se identifica e por onde você se apresenta. Eu me oriento como Rejane heterossexual. Essa é a minha condição. Hoje, né? Amanhã, não sei. Ué, gente. Ser humano é híbrido, né? Mas hoje eu posso dizer que é isso. Daqui a 20 anos também acredito que sim, mas pode ser que não. Ok? O que vocês estão rindo? Olha, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais isso que eu acabei de falar, hoje sim, amanhã não, procurem a tabela Kinsey sobre a sexualidade humana. Porque nós temos uma característica de ler homossexualidade, heterossexualidade e bissexualidade. O ser humano ele é mais amplo do que só isso, ok? Em termos psicológicos e sociais, tá, pessoal? E aí, vamos lá. O cérebro e os genitais têm funcionamentos distintos na construção da identidade. Sexo é biológico, gênero é social. Tá claro isso? É uma construção, uma descoberta, uma identificação, ok? Então, a identidade do gênero não é uma opção. A pessoa não escolhe ser de um jeito ou de outro. É uma tendência do próprio ser. Ok? E aí, trouxe aqui alguns conceitos. Ainda há não vou dizer uma indefinição, mas não se chegou a um acordo em termos acadêmicos ou a própria representatividade de gênero em relação a esses termos. Mas nós temos, na identidade de gênero, é como você pensa a respeito de você mesmo. Então, gente, quando pergunto a você, qual o seu gênero? Gente, qual o gênero de cada um de vocês? Gênero. Não falei identidade. Qual o gênero? Masculino, feminino. Certo? Então, quando você é masculino e está alinhado, vamos dizer assim,
com a identidade masculina, você é cisgênero, ok? Então, se você é mulher e se identifica como mulher, você é cisgênero, ok? Se você... Vamos para o lado, a gente já chega lá. Orientação afetiva sexual. Aí, aqui é que entram os termos heterossexual, homossexual, bissexual, pois refere-se a quem você se atrai física e emocionalmente. E aí vou confundir mais a cabeça de vocês ou não. Significa que uma pessoa trans, por exemplo, pode se encaixar em qualquer uma das três. Olha isso. Já que a orientação não é necessariamente relacionada com gênero. Alguma dúvida sobre o que está aqui? Por que vocês têm que entender disso tudo? Hã? Por que será? Porque existem pessoas diferentes. Porque vocês serão gestores ou são gestores e lidam com pessoas. Porque você pode ter um funcionário trans ou uma funcionária trans. E aí, como é que você lida com isso? Se a diversidade existe. Vocês sabem que existe a identidade social, né? Já ouviram falar? Ok. Sexo biológico é a classificação homem-mulher, intersexual, por leva em conta os órgãos sexuais e os hormônios. E aí nós temos outras nomenclaturas aqui importantes, tá, pessoal? Preste atenção aqui. Transsexual, homem ou mulher que nasceu com sexo do outro gênero ou fez cirurgia. O travesti, ainda que tenha o desejo em vista em roupas e hormônios femininos, pode se sentir confortável com seu órgão sexual e manter. Então, travesti e trans não são a mesma coisa. Tá claro isso? Sim ou não? Por que vocês precisam saber disso? Trabalhamos com pessoas. Nós temos a drag queen, já ouviram falar na palavra drag queen? Que não é o transexual. E aí nós estamos falando de uma coisa caricata. Um homem artista que se veste como mulher de forma exagerada. Maquiagens, roupas e cabelos. Nós temos também uma outra nomenclatura, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma pessoa que representa esse grupo, que é o Laerte, o cartunista, que é o cross-dresser. Já ouviram falar? Quem não ouviu, levanta a mão. Cross-dresser. Ou seja, pessoa heterossexual ou bissexual que gosta de se vestir com a roupa do sexo oposto em situações de fetiche. Ou não. Que é o cross-dresser. Aí nós temos o genderqueer, pessoas que não se identificam, nós estávamos falando como não binário, lembra? É o genderqueer. São pessoas que não se identificam com nenhum gênero e transitam entre eles. Ainda tem essa possibilidade. Estão confusos, gente? É muito para a cabeça de vocês? Vocês acharam que só tinha homoafetivo, hétero e bi? Hã? Ok. Agora, por que nós precisamos investir em diversidade nas organizações? Primeiro, porque é o preconceito, certo? Segundo, porque somos gestores e lidamos com pessoas, certo? Terceiro, olha aqui a pesquisa que a McKinsey & Company trouxe. A comunicação melhora porque conseguimos conviver com pessoas diferentes. Os resultados e lucros são influenciados. A diversidade étnica e racial aumenta em 35% as chances de rendimento nas empresas. As empresas com diversidade de gênero têm 15% a mais de chance de rendimento acima da média. Nos Estados Unidos, para cada 10% de aumento da diversidade racial ou étnica na equipe de executivos, os lucros aumentam 0,8%. Então, começa a ficar, eu não vou dizer interessante, mas é importante para a empresa perceber, e eles mapearam 1.000 empresas em 12 países que investiam em diversidade e perceberam que o resultado era positivo. Então, vale a pena criar um ambiente em que haja interesse, investimento e treinamento para a diversidade. E aí, essa outra pesquisa da Harvard Business,
Ó, empresas onde o ambiente de diversidade é reconhecido, os funcionários estão 17% mais engajados e dispostos. A existência de conflitos chega a ser 50% menor. Percebam, gente, que a diversidade ela é uma aliada para reduzir conflitos destrutivos, tá? Porque se eu sou uma empresa que invisto nas diferenças, eu crio um ambiente menos hostil. Eu crio um ambiente onde há uma maior representatividade. Eu escolho por competência e não baseado no preconceito. O preconceito, ele adoece o ambiente, não? Ele enrijece as pessoas, não? Ele emburrece as pessoas. O preconceito não me emburrece? Por quê? Peraí, não entendi o que você falou. Eu perguntei se o preconceito, ele emburrece as... Agora que eu vi o que você não entendeu. Eu estou dizendo o seguinte, o preconceito no ambiente organizacional, ele é perigoso. Porque o que os dados mostram, né, dessas empresas, é que você melhora o engajamento, reduz conflitos destrutivos, as pessoas se sentem mais à vontade de arriscar. Então, manter preconceito no ambiente organizacional e não investir em diversidade, isso pode gerar um emburrecimento do ambiente, um endurecimento do ambiente, onde não há diversidade, onde não há espaço para conhecer o novo. Onde eu não permito transitar pessoas de diferentes etnias, de diferentes raças, diferentes culturas, diferentes religiões. Eu consigo conviver com a diversidade. Diga. Eu falei endurecimento e emburrecer não no sentido intelectual, mas de baixa inteligência emocional, porque eu não consigo aceitar a diferença. Entendeu? E aí, olha só, como aplicar a gestão da diversidade nas empresas? Aí é que entra a parte mais delicada. É preciso, o preconceito existe, ele enrijece, ele não traz bons resultados internos nas organizações, os números mostram isso. Então, o que eu posso fazer, o que uma empresa pode fazer para aplicar a gestão? Inserir mais pessoas com deficiências com uma ação de headcount, ou seja, eu tenho que melhorar o meu quantitativo. Treinamentos específicos para trabalhar a cultura da empresa, reciclagem, integração. Pessoas que são guardiões internos da diversidade. Recrutamento com critérios que incluam a diversidade. E, num segundo momento, práticas de inclusão de gênero. Práticas de remuneração e benefício e modelos de competência. Então, quando eu falo de benefícios, por exemplo, num casal homoafetivo, a questão de plano de saúde, imposto de renda, benefícios, direitos, tem que ser igual para todos. Se já há união estável no Brasil, há o direito civil de constituição de benefícios. Então, eu preciso estar preparado como gestor para administrar esses processos. Não só por uma questão de gestão de diversidade, por uma questão de legislação. Ok? Como eu posso desenvolver melhor ainda essa diversidade? Vou analisar a cultura da empresa, vou melhorar a representatividade dos valores organizacionais, vou trabalhar essas diferenças internamente com todos, alinhar a comunicação, olhar os processos de contratação, promover pessoas. Eu estou falando dos subsistemas de RH aqui. Recrutamento, treinamento, desenvolvimento, benefícios, desempenho. Então, olha só. Isso aqui foi uma frase falada pelo Reinaldo Bugarelli na palestra do CONAR 2016, que diz o seguinte: o papel da empresa é buscar o que é essencial no candidato que ela precisa. Ela deve deixar de lado preconceitos empresariais para se trabalhar em investimento no potencial do funcionário e desenvolvimento da carreira. Isso é o que nós queremos em termos de gestão de diversidade. Ok, pessoal? E aí, para encerrar, eu trouxe para vocês um exemplo de aplicação de diversidade na Casa da Moeda. De que forma ela implementou isso e que ações ela trouxe
para aplicar a diversidade. Ela ganhou o Prêmio Ser Humano 2016 da BRH, onde ela envolveu 3 princípios fundamentais, que é respeito à diversidade, não discriminação, respeito à diferença e igualdade de oportunidades. Ok? Mas antes de mostrar o case da Casa da Moeda, eu trouxe um vídeo do Google, onde ele explica o porquê. Claro, a Casa da Moeda é uma empresa nacional, mas esse exemplo do Google também, onde ele explica o porquê de trabalhar a diversidade, ele também pode nos ajudar a abrir mais a nossa mente para o reflexo da diversidade no ambiente interno e no ambiente externo. Você pode colocar, Tatiana, é um videozinho curto? Diversidade para a gente realmente não é uma frase bonita escrita num quadro. Né? Diversidade para a gente é uma vantagem competitiva, é uma vantagem estratégica. Por quê? Os nossos usuários, né, as pessoas que utilizam os nossos produtos, elas representam inúmeros grupos de diversidade, de orientação sexual, religião, etnia, condição socioeconômica completamente distintos. E se nós não temos internamente, aqui no nosso grupo de funcionários, pessoas que sejam componentes de cada um desses grupos, nós não conseguimos desenvolver produtos relevantes para esses demais grupos que são os nossos usuários. Alguns exemplos de profissionais com deficiência, um grupo de pessoas com deficiência, nós temos pessoas aqui dentro que desenvolvem programas, que desenvolvem produtos que são relevantes a essa população. Alguns exemplos, a gente tem o Canvox, né, que é um dispositivo que fala com o usuário todas as ações que estão sendo tomadas, então para usuários com deficiência visual é um programa importante. Nós temos o Self-Driving Car, que começou por um motivo, mas que também serve para pessoas com mobilidade reduzida, com uma deficiência visual, auditiva. Nós temos o projeto de legendas no YouTube. Então, todos esses projetos foram pensados, sim, para trazer acessibilidade dos nossos produtos a um grupo que antes estava alijado desse processo. Eu, como sou uma pessoa com deficiência, nada melhor do que fazer um comitê para que possa não somente me ajudar, mas também ajudar os funcionários do grupo que tem algum tipo de deficiência e, claro, também pensando internamente como a gente pode ajudar, como pode o Google ajudar na comunidade fora para essas pessoas com deficiência. Bom, percebam assim, eu trouxe aqui para vocês uma empresa multinacional, né? Virtual, enfim, mas que tem a sua equipe, e ele fala um pouco da importância da gestão de diversidade e o reflexo interno. Na Casa da Moeda, eles reforçaram alguns compromissos para eliminar toda forma de discriminação. Então, perceba que isso passou a fazer parte dos valores e, naturalmente, da cultura da empresa. Conscientizar, sensibilizar, estimular empregados, empregadoras, em relação às práticas de gestão de pessoas à cultura, para promover igualdade de oportunidade. Disponibilizar práticas de equidade de gênero e raça no ambiente da empresa e na cultura. Então, a gente começa a falar aqui na Casa da Moeda que, obviamente, no processo seletivo ela tem esse cuidado. Só que ela tem esse cuidado porque ela implementou isso na sua cultura e nos seus valores. Isso é regra, isso é necessário, isso é respeitado. Então, isso precisa vir de cima para baixo. E aí, quais foram as ações afirmativas, ou seja, que compromissos ela assumiu e ela aplicou internamente? Tema de gestão da diversidade no curso de qualificação, expansão de mulheres em cargos de relevância, salas de apoio à amamentação. Olha que interessante. Na parte étnica e racial, aumento do quantitativo de negros em cargos de relevância, Semana da Consciência Negra, inclusão
de indígenas. Né, o menino não está, mas, mas é a inclusão de indígenas. E ele, né, tinha citado isso. Não só os negros, os índios não têm representatividade. Diga. Ele é da sua turma? Palmas para... Como é seu nome isso aí? Perfeito. Olha, eu fico muito feliz. A gente ainda não acabou, já estamos terminando. Como é o nome mesmo, perdão? Bruno. Olha, eu fico muito feliz que uma das coisas que coíbem o preconceito é nós nos posicionarmos de forma respeitosa. Entender assim, olha, desculpa, eu não represento uma ação machista ou preconceituosa. É claro que você não pode falar em nome do colega, né? Mas pode representar o seu gênero masculino. Então isso já quebra um pouco e vindo de um gênero masculino, melhor ainda. Peço desculpa, não faço parte de modelos, né, que incentivam o machismo, qualquer coisa do gênero, desse grau, vamos dizer assim. E isso é muito bacana porque reflete para que a gente se mobilize e perceba assim, nem tudo é adequado. A gente precisa trabalhar nossa mente mesmo, tá? Então, para a gente fechar aqui, olha, no público LGBT, reconhecer as uniões homoafetivas, incluindo no imposto de renda, os casais dependentes, no INSS, eles entraram com uma ação pública, ok? E nos benefícios, assegurar aos empregados o uso do nome social por travestis ou transexuais, programa de nutrição e saúde, circuito caminhada, salas de descompressão. Olha que maravilha isso aqui, gente. Você ter no teu ambiente uma salinha de jogos, de descompressão, para você desestressar. Quem não quer, né? A gente podia pedir para ter uma pra gente. E aqui está, né, a pesquisa bibliográfica. E deixo para vocês uma frase para refletir do Boaventura de Souza Santos. Ele é doutor em Sociologia do Direito. E aí imagino que ele já viu de processos e outras coisas relacionadas à questão social. Porque você precisa da veia da justiça, da interseção da justiça em alguns contextos. E a frase dele diz o seguinte: as pessoas têm o direito a serem iguais, sempre que a diferença as tornar inferiores. Agora, têm também o direito a serem diferentes, sempre que a igualdade colocar em risco a sua identidade. Então, isso é o conceito de diversidade. Você quer direito igual? Com equidade? Mas você também quer que a sua individualidade seja respeitada. Então, a proposta da diversidade é essa, ou seja, entendermos que sempre que essa diferença me inferioriza, eu preciso brigar pelos meus direitos. E sempre que a igualdade tentar me padronizar, eu preciso brigar para ser respeitado pela minha identidade. Esse é o fiel da balança mais sutil para a gente entender o que é diversidade. O primeiro movimento, né, que nós vimos lá do século XVIII, de racionalidade, de igualar, ele não deu certo. Gerou extermínio, padronização, os anormais, os excluídos. Esse modelo não dá. Agora, o modelo em que eu respeito uma equidade, respeito a tua diferença e, de repente, coloco cota sim, porque você não consegue chegar lá, eu tenho que te ajudar. Claro, tem muitas críticas sobre a questão das cotas. Ela precisa ser vista em termos de fiscalização. Aí nós estamos entrando num outro viés que seria de corrupção. Mas eu preciso que esse público tenha acesso. Eu preciso que indígenas tenham algum acesso, porque eles não têm representatividade. Eu preciso que mulheres cheguem em cargos de relevância. O nosso presidente montou um ministério, não tem uma mulher, não é verdade isso? Não tem uma representatividade feminina. Então, isso é sintomático para um país e é perigoso.
E a diversidade é essa representatividade. Ok, pessoal? Bom, deixo aberto para algumas perguntas que vocês queiram fazer. Dá tempo ainda, Alicia? O debate foi tão caloroso que... Alguma pergunta? Gente, só para, antes de encerrar rapidinho, vocês terão 4 horas complementares. Quem assinou, tem que assinar a pauta, estão assinando a pauta. Ok? Então, agradeço a todos pela presença. Obrigada. Gostei do burburinho. É assim que a gente aprende. Obrigada.